E o cantor Justin Bieber, de apenas 27 anos, anunciou a criação da sua própria marca de maconha. E atualmente o uso medicinal da maconha é legalizado em 38 dos 50 estados norte-americanos e uso recreativo em apenas 21. Mas por que é importante nós comentarmos a respeito disso em um canal cristão? Porque Justin Bieber, meus irmãos, recentemente tem demonstrado atitudes diferentes na sua carreira. E devido à influência do grupo gospel dos Estados Unidos, Hillsong, Justin Bieber assumiu que tinha problemas sexuais e oficializou seu casamento com Hailey Bieber. E Justin tem postado inúmeras vezes em seu Instagram, redes sociais, a respeito de Deus e feito declarações como ser seguidor de Jesus. E semanas antes desse ocorrido, ele participou de vários grupos de louvores de inúmeras denominações nos Estados Unidos. E após a sua declaração sobre sua nova marca de maconha, inúmeros sites de notícias já estavam fazendo alvoroço na internet. A influência de Justin é tão grande no mundo, meus irmãos, que os canais de notícia mencionam ele como evangélico aqui no Brasil. E eu gostaria, meus irmãos, de trazer uma análise bíblica a respeito desse ocorrido. E eu creio, meus irmãos em Cristo, quando nós analisamos a vida de alguém que está se iniciando na fé, precisamos evitar dois extremos. E o primeiro são críticas duras e condenatórias a respeito da pessoa dele. E eu mesmo gravei um vídeo aqui no canal sobre o julgamento segundo as escrituras e o link vai estar na descrição para eu me antecipar às pessoas que vão levantar aquela famosa objeção de não julgueis. E o segundo extremo é o famoso passar pano para o pecado, a famosa visão de Deus de amor que não exige nada de nós, como arrependimento, mudança de vida, porta estreita, ou seja, Jesus me ama e isso é o suficiente. E Justin publicou exatamente isso no seu Twitter após declarar sua nova empresa de maconha. Vamos agora, meus irmãos, ao primeiro extremo que devemos evitar. Não se esqueça que Justin Bieber está iniciando a sua caminhada cristã agora. Ele é um neófito. E eu não sou nada otimista ao grupo Hillsong e seus líderes a respeito do discipulado, meus irmãos. Apesar de eu amar muitos louvores do Hillsong e muitos são bíblicos também, eles são conhecidos lá nos Estados Unidos por serem igrejas inclusivistas. O que é isso? Eles aceitam muitos homossexuais, por exemplo, sem nenhum arrependimento. E eles continuam sem nenhuma admoestação na igreja para abandonar o seu pecado, por exemplo. E o grupo Gospel Hillsong, ele se define como uma igreja cristã contemporânea. E seus cultos mais se parecem com shows de banda de rock do que culto a Deus. Isso não é novidade para muitos. É a famosa técnica de se parecer com o mundo para atrair os jovens. E isso com certeza tem atraído Justin. E eu mesmo, meus irmãos em Cristo, eu quero compartilhar com vocês que nos seguem aqui no canal. E muitos aqui estão há mais de 3 ou 4 anos nos seguindo. Você olhando para mim, meus estudos aqui no canal, por exemplo, a minha modéstia no falar, no comportar, as palavras bem escolhidas, isso só demonstra um cristão que está em um crescimento contínuo. Hoje tenho 27 anos, a mesma idade de Justin. Eu nasci em abril e ele em março, por exemplo. E eu mesmo comecei a minha caminhada como cristão com 15 anos. E eu quero dizer aos irmãos que a caminhada cristã é um progresso e não uma experiência imediata de maturidade. Quem dera todos nós tivéssemos a mesma experiência que Charles Spurgeon, com 16 anos pregando o evangelho, sendo pastor tão novo e tendo excelente testemunho. Mas eu não tive essa experiência. Eu mesmo, antes da conversão, sempre fui um jovem bagunceiro, promíscuo, gostava de drogas, como maconha também. Gostava muito de bebida alcoólica, ia muito para festas, raves, PVTs, que são pequenas raves em chacras ou chacrinhas, nome que é muito comum em São Paulo e também aqui em Campinas. E a maioria das pessoas que me observam e conversam comigo, elas questionam: nossa, Gabriel, você já foi em rave? Você usou maconha? Você passava noites bebendo até cair no chão? Eu não consigo acreditar nisso vendo você. Essa é a reação das pessoas. E esse era o Gabriel antes de Cristo. Eu não me alegro nada do meu passado, mas hoje estou em Cristo, graças a Deus. E você pode perguntar: maconha é pecado? Sim, é pecado. Tudo que nos deixa fora de si é condenado nas Escrituras. Por exemplo, nós lemos em Efésio que não vos embriagueis com vinho. Sempre é errado ficar bêbado com vinho em qualquer tempo ou em qualquer cultura. Numa aplicação mais detalhada,
quando nós estudamos a Escritura, devemos perguntar quais outras substâncias que têm um efeito semelhante ao vinho. Por exemplo, meus irmãos, embebedar-se com vodka, ficar dopado de maconha, entre outras substâncias alucinógenas. Ou seja, meus irmãos, usar maconha é pecado. E ao invés de sairmos fora de si com a maconha, devemos nos encher do Espírito Santo. E a minha adolescência na igreja foi marcada por muita hipocrisia, meus irmãos. Eu quero confessar isso. Por exemplo, teve um momento quando eu tinha 16 até os 17 anos. Foi uma fase muito difícil na minha vida, quando eu estava frequentando a igreja. E o maior problema no início foi a falta de discipulado e falta de pessoas mais velhas me aconselhando, estando mais próximos de mim. Eu falava muito de Deus para as pessoas, sem ao menos eu saber explicar o evangelho. Sabe aquele famoso, Jesus te ama, vamos lá na igreja comigo? E eu falava de Deus para todos os amigos do Facebook, por exemplo. E na época eu tinha muitos amigos e eu era uma pessoa muito conhecida também entre os jovens. E devido à separação dos meus pais quando eu era jovem e a ausência da minha mãe por ela morar em outra cidade, foi uma fase de grande depressão na minha vida. E eu não encontrava, meus irmãos, mais alegria na igreja, com os amigos da igreja. Eu não encontrava as respostas em Deus. E mesmo sendo batizado, eu era um neófito na fé. E eu voltei novamente em festas ímpias, meu linguajar mudou de uma boca que proferia palavras de Deus. Mesmo que na sua ignorância eu comecei a falar muitos palavreados, voltei a sair com garotas até ter o primeiro contato com a maconha. E o ponto crucial desse breve resumo da história da minha vida foi quando uma garota, meus irmãos, que eu conhecia, ela estava em uma festa eletrônica, de música eletrônica. E para ela era normal, ela sempre foi nessas festas eletrônicas e eu estava lá, aquele menino da igreja. Ela quase caiu para trás quando me viu. E eu fingi que não conhecia ela e passei bem longe. Mas ela me mandou mensagem depois no Facebook perguntando: Gabriel, você estava naquela festa? E eu disse que sim, eu não menti. E agora reflita comigo, como esse péssimo testemunho afetou a vida dela. Ela me viu como uma pessoa religiosa, hipócrita, que só dizia coisas na internet sobre Deus. Mas a minha vida era uma negação daquilo que eu dizia. E meu péssimo testemunho afetou muitas amizades da igreja. Várias amizades eu perdi por causa da minha hipocrisia. E por que comentar sobre um pouco da minha vida quando era jovem? Porque sou uma pessoa comum como eu, que não sou famoso, mas tinha muitos amigos e conhecia muitos jovens também. Passei um péssimo testemunho negativo. E agora imagina alguém conhecido quase no mundo inteiro. O nome do Justin Bieber é procurado 260 milhões de vezes no Google a cada 88 segundos. Você tem noção disso? Imagina quantas pessoas são influenciadas por ele, por suas músicas. Justin Bieber agora é cristão e ele usa maconha, eu vou usar também. Mas o que nós cristãos podemos esperar de alguém que é neófito na fé? Essa atitude dele foi pecaminosa, porém quantos neófitos na fé não cometem pecados semelhantes ou até piores? Veja, meus irmãos, não me interprete errado. Eu creio que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. A conversão é descrita nas Escrituras como uma obra sobrenatural efetuada pelo Espírito Santo, onde Deus tira o nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne. Porém, a vida cristã é um crescimento progressivo na fé. Hoje, por exemplo, você pode fazer uma análise da minha vida cristã através do que eu falo no canal, dos estudos que eu sempre estou trazendo. E vocês podem chegar à conclusão que eu sou um cristão genuíno. Mas só o meu passado, meus amigos íntimos, sabem quem eu era. Só a minha conduta em particular, a minha esposa sabe. Então, nós devemos sim criticar a posição que ele teve com amor e paciência, como alguém novo na fé. Mas devemos tomar cuidado, meus irmãos, com julgamentos condenatórios a respeito da sua pessoa. E eu quero mencionar 8 características essenciais do verdadeiro arrependimento bíblico. Mudança de mente, tristeza pelo pecado, reconhecimento pessoal e confissão do pecado, afastamento do pecado, renúncia das boas obras, voltar-se para Deus, obediência prática, obra contínua e aprofundada de arrependimento. E é muito importante, meus irmãos, ressaltar que essas 8 características não aparecerão completamente no momento da conversão da pessoa. Mas quanto mais nós crescemos em graça e no conhecimento das Escrituras, mais nos aproximamos de Cristo.
mais essas características de um verdadeiro arrependimento estarão crescendo na nossa vida. E o segundo extremo que nós devemos evitar é o que o Justin disse: Jesus me ama e é isso que importa. Neófitos, meus irmãos, muitas vezes eles se esquecem ou não têm noção do alto preço que foi pago por nós para que nós tivéssemos a redenção. Foi um preço que não é ouro nem prata, foi o sangue de Cristo. O nosso corpo não pertence a nós. Nós devemos glorificar a Deus através do nosso corpo. Então esse papo que Jesus me ama, isso importa, isso é papo de neófito, de pessoa nova na fé, que não entendeu ainda o sacrifício, ou seja, o sangue de Cristo foi derramado por nós para que nós tivéssemos liberdade. O nosso corpo não pertence a nós, somos escravos de Cristo. E muitos também praticam atos pecaminosos e dizem que somente Deus pode julgar eles. Isso é uma falácia. Ou é o famoso não julgueis, mas me deixe pecar em paz. Ou deixe aquela pessoa pecar em paz, não julgue ela. A famosa visão do Deus do amor que não exige nada de nós. E principalmente quando pessoas que gostam de uma figura pública famosa, elas não têm a tendência de criticá-las quando elas erram. E a igreja onde ele congrega deve aplicar a disciplina na vida dele. E aliás, a disciplina na igreja, meus irmãos, é algo muito raro. O problema é que não gostamos de ser confrontados quando nós pecamos. Não gostamos de pregações que nos deixam a noite sem sono, meditando, de examinarmos se realmente estamos na fé. Gostamos de pregações que massageiam o nosso ego, mensagens de autoajuda. E eu mesmo precisei de uma pregação que confrontou a minha vida cristã. E o meu primeiro contato, meus irmãos, com uma pregação bíblica, eu tinha 18 anos, quando eu assisti a pregação chocante do pastor Paul Washer. E aquela pregação fez eu repensar a respeito da minha fé, da minha conduta e do meu estilo de vida. Foi uma pregação decisiva para o meu crescimento na vida espiritual. Imagina eu frequentar a igreja e só escutar mensagens positivas, mensagens de autoajuda, libertação. Aquela pregação do Paul Washer me abalou, meus irmãos, e até hoje eu gosto sempre de lembrar dela. E é importante nós advertirmos os novos convertidos a respeito da decisão por Cristo. Se você realmente crê em Cristo, você está numa constante batalha contra o pecado na sua vida. E nessa batalha, muitas vezes nós vamos perder. Porém, se sua vida for caracterizada pelo pecado e você não abandona as antigas práticas mundanas que antes você amava, então é uma grande evidência que você precisa realmente se converter. Isso uma pessoa diz, meus irmãos, que teve um encontro genuíno com Jesus, mas ela permanece na prática contínua do pecado, ela precisa se arrepender. E devemos orar que Deus coloque na vida de Justin livros, pregadores, verdadeiros homens de Deus que corrijam ele através da palavra e que ele cresça verdadeiramente e pregue um evangelho que exija arrependimento genuíno e uma transformação de vida. E indo à conclusão agora, meus irmãos, cuidado, muito cuidado com julgamentos extremistas, pois ele é alguém novo na fé que está iniciando agora. E também cuidado em não corrigir alguém quando essa pessoa está em pecado, pois o sangue dessa pessoa que você não corrige está nas suas mãos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva também se não é inscrito, para acompanhar novos conteúdos e análises bíblicas aqui no canal, e que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.